Então, estamos quase chegando aqui no final da nossa aula do estudo da morfologia. E agora a gente vai aqui concluir, praticamente concluir essa aula, mostrando para você por que é importante o estudo da morfologia da formação das palavras. Eu já vim falando sobre isso durante todo o vídeo. Eu achei estudar isso daqui muito interessante, porque eu trabalho com escrita e muitas vezes a gente fica perdido aqui, sabe? Acha que a palavra é uma coisa só. Mas entendendo a morfologia das palavras, eu consigo perceber que, caramba, o que eu quero dizer com essa palavra, essa palavra serve para aquilo que eu quero dizer, sabe? Essa é uma das informações. Além disso, ajuda a gente a entender como classificar as palavras, enfim. É um estudo muito importante. E nesse estudo, a gente sempre vê nas gramáticas os prefixos gregos e latinos. Em todas as gramáticas existe uma lista de prefixos gregos e latinos. Essas palavras, elas foram evoluindo ao longo do tempo, só que algumas palavras, elas se firmaram, porque ela tem um significado raiz, né? Ela tem um significado próprio. E é importante você pegar a sua gramática, estudar os prefixos latinos e gregos e também os radicais latinos e gregos, que é uma lista enorme. E dessa lista você vai ver que a palavra tem o significado dela. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, só para você ver que na sua lista tem. Quando você usa pré, o que significa? Isso aqui, o pré, é um prefixo latino, que significa antes. Quando você usa ultra, ultra significa além de, em excesso. Você consegue perceber que quando você estuda os prefixos gregos e latinos e os radicais gregos e latinos, você aumenta muito o seu vocabulário, certo? Então é preciso olhar para essas palavras para deixar de ter problema de interpretar uma palavra, de interpretar um texto, sabe? São palavras que a gente usa já comumente, mas, por exemplo, assim, a palavra justa, que significa ao lado. Por não saber o significado, você pode ter dificuldade de interpretar uma palavra. No estudo da morfologia, você também tem os sufixos nominais. E nesses sufixos nominais, aqui é uma lista, que essa lista deve estar na sua gramática, sabe? Aqui é só um exemplo, que o sufixo nominal ele pode indicar profissão, nome de agente, instrumento, nome ou ação, resultado de uma ação, qualidade, um estado, diminutivo, doença. Assim, eu listei aqui só para você ver quanta coisa que existe. Além desses, é importante conhecer sufixos nominais que indicam coleção, aglomerado, relação, abundância, origem. Todo esse estudo da morfologia, da formação das palavras, se você estuda os sufixos, você para de adivinhar, de tentar adivinhar o que significa as palavras e passa a conhecer o verdadeiro significado dela. O mesmo acontece com sufixos verbais. Tem sufixos que ele indica uma ação que se repete frequentemente, por exemplo, espernear, esse sufixo finalzinho aqui, gotejar, apedrejar, ele indica verbos frequentativos, sabe aquela ação que repete? Verbos diminutivos, como bebericar, pinicar, saltitar. Os incoativos, esses verbos indicam o começo de uma ação, por exemplo, amanhecer, amadurecer, florescer. Verbos causativos, canalizar, é uma lista de verbos, de sufixos que pode ajudar você a compreender o verdadeiro significado de algumas palavras. E tem os sufixos adverbiais, que são os de modo, de afirmação e de intensidade. Então, quando você estuda a morfologia, dá todo esse suporte, todas as informações, todo o conhecimento sobre a existência das palavras. Então, não faz sentido, depois dessa aula, a gente continuar tendo problema com a formação das palavras. A morfologia, no final das contas, todo esse estudo anterior aqui, toda essa construção de morfologia, de introdução, formação da palavra, conceito de palavra, como você faz uma análise mórfica da palavra, conceito de morfema e de palavra, os tipos de morfemas que estuda e o estudo, ela te dá base para você estudar uma das matérias extremamente importantes da morfologia, que são essas classes gramaticais. E eu acredito que essa informação me ajudou muito e eu espero que ajude você também. Se isso aconteceu, deixa abaixo o seu comentário que eu vou ficar feliz em saber. Abraços e até o próximo vídeo.